Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Chá com Propósito. Primeiro peço para que inscreva-se, dê like, compartilhe o vídeo, pois sabemos o quanto é importante nós ajudarmos uns aos outros. Lembrando que sempre temos o que aprender, nunca sabemos tudo. E o episódio de hoje é sobre um assunto bem delicado, mas muito importante. Mulher, ex-esposo é ex, porém pai é para sempre. Pegue o seu chá que nós iremos conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão que já vai começar. Em hipótese alguma, a minha intenção é de julgar você, mulher, e até homem, que muitas vezes isso acontece também. Porém, é de propor uma reflexão, de refletir sobre a importância dos papéis de acordo com a relação. É claro que pai sempre vai ser pai e o ex-marido vai ser o ex para sempre. Eu sei que muitas vezes, quando há um divórcio, há muitas dores emocionais ali. E muitas dores não são nem daquele relacionamento, é da infância, do passado. Cada um vai com a sua mochilinha cheia de pedra e quer lá compartilhar com o outro. E não dá certo, né? Muitas brigas, desentendimentos, enfim. Nós sabemos o quanto que é difícil quando há um divórcio para todos. Eu acredito que quando um casal decide se divorciar, na maioria das vezes nenhum sai contente. É dor, porque você gostaria que desse certo, mas por algumas situações, algumas questões, isso não foi possível. Isso é real. Só que é muito importante quando se tem filho dessa relação, esse pai, essa mãe, olhar para essa criança e entender que aquela criança não tem nada a ver com a decisão deles. Essa criança, ela precisa ser amada, ela precisa ser respeitada em sua individualidade e nunca uma mãe deveria falar mal do seu pai. Dani, mas ele foi muito ruim para mim, o que eu faço? Guarda para você as suas opiniões pessoais, porque ele foi ruim para você como esposo, mas não como pai. Não faz isso. Você destrói o seu filho quando faz o seu filho de confidente, de terapeuta. Procure uma terapia eficaz, mas não faz isso para o teu filho, porque é como se fosse assim, as suas dores, você tá ali, ó, passando tudo para ele. Pai é diferente de marido, de ex-marido, principalmente. Então, olhe para isso. Uma vez, eu tive uma experiência em sala de aula. Eu percebia que um aluno, ele tinha um grande potencial, mas ele era muito reprimido. E faltava muito a organização para ele. Nessa ocasião, eu já atendia como psicopedagoga. E um dia, numa reunião, a mãe falou na frente dele muito mal desse pai. E daí, eu falei, você não acha melhor ele sair? Não, ele sabe tudo, ele sabe quem é o pai dele. E aquele menino, regredindo, não avançava. Aí chegou numa outra reunião, eu propus uma reflexão para essa mãe. Eu falei, eu entendo a sua dor, eu entendo o quanto que é difícil, mas precisamos olhar para o fulano. E orientei. No primeiro momento, ela falou assim, mas não dá para viver junto com o pai dele, ele batia em mim. Eu falei assim, mas eu não estou falando para você retomar, né, o seu casamento, né, voltar a viver com essa pessoa. Não, de forma alguma. Eu estou propondo para você refletir o quanto que esse falar mal do pai reflete na vida dele, dessa criança. E daí a mãe se propôs a procurar uma ajuda terapêutica para o menino, que muitas vezes procura para o filho, mas não procura para a própria pessoa que está cheia de dores. E ela parou de falar mal desse pai. Gente, foi assim maravilhoso, porque o tempo que ela ficou, que ela parou, ela se comprometeu a parar, o menino começou a se desenvolver em sala de aula. Isso porque nem tinha procurado terapia até então. Não sei se ela procurou depois, porque eu deixei de ser professora
do filho dela. Mas olha quantas dores muitas mulheres e muitos homens passam para os seus filhos. São relações diferentes e isso é muito importante. E eu falo porque como criança eu senti na pele. A minha mãe teve um relacionamento péssimo com meu pai e ela me fazia de confidente, muito pequena. E isso me devastou. Eu me tornei uma sobrevivente de várias questões. E uma delas era essa. Ela falava muito mal dele. E uma vez eu me lembro que eu propus para ela: mãe, se a senhora está tão infeliz, você não divorcia? Ela revidou contra mim. Ah, você não gosta mesmo do seu pai? Não, não, não. Eu falei: não, mãe, mas é que a senhora é infeliz desde a hora que eu conheço por gente. Será que vale a pena essa infelicidade toda? E ela voltou contra mim, ainda muito imatura, eu não era adulta ainda. Então, assim, é uma dor que se carrega. Claro que como terapeuta, como adulta, eu já resolvi essas questões e tá tudo bem, porque eu sei que a dor é do outro, as questões são com ela, mas enquanto eu não tinha esse domínio sobre mim, né, porque criança, ela não tem o cognitivo preparado para ouvir um adulto, o desabafo do adulto, eu sofri. Muitas das minhas dores eram por conta de ser confidente da minha mãe. Então é muito complicado isso. Então você, mulher, homem, pai, mãe, que está assistindo esse vídeo, pense sobre essa questão. Nunca fale mal do seu marido ou da sua esposa para o seu filho. Não destrua o emocional dessa criança. Pense sobre isso. Beijos, até mais.